Bauru discute há um bom tempo a preservação do Batalha como manancial, mas também como meio de abastecimento de água de superfície. Como é sabido, cerca de 35% da cidade, ou 150 mil pessoas, se abastecem daquele ativo. Sim, a água é um ativo, mas isso ainda não está devidamente regulamentado, inclusive nas relações com os municípios. Mas temos boas notícias em relação à aplicação de recursos para a proteção do Batalha no tempo e também da relação intermunicipal dessa questão. Nosso convidado de hoje aqui na rádio e na TV Câmara é o secretário da Agricultura da Sagra, Francisco Maia, que conversa conosco a respeito. Chico, obrigado pelo seu retorno aqui conosco. Obrigado, Nelson, pelo convite, estou à disposição. Eu falei para você fora do ar que eu usava quase um jargão pedagógico, um bordão aqui, para falar do Batalha e ficar martelando. Sabe aquela coisa que um bom tempo a gente fica martelando para ver se o conceito pega na cabeça de todo mundo. A gente fala que o Batalha, da captação, que é onde mais nos interessa, não que o restante não nos interesse, até as nascentes tem 22 quilômetros. Mas nós temos os vizinhos, Agudos e Piratininga. Nós estamos falando dessa relação aqui, portanto, o rio tem 44 quilômetros a serem protegidos. E a gente precisa conversar com os vizinhos. O que nesse momento, qual é a atual fase de que vocês começaram um projeto lá atrás, para a gente poder bater um papo sobre ele, está caminhando em relação a Agudos e Piratininga, em relação à Batalha, Francisco? Bem, Nelson, a nossa preocupação nasceu há bastante tempo e você foi a primeira pessoa que me apontou, né, enquanto secretário de Agricultura, quando eu acabei de assumir, em 2013, a necessidade de a Prefeitura ter uma política mais forte, mais efetiva de preservação e recuperação da bacia do Rio Batalha. Em 2015, nós tivemos a felicidade de ter um projeto aprovado pela Agência Nacional de Águas em edital público nacional, né? E naquele edital previa a apresentação de projetos para a recuperação de mananciais de abastecimento humano. Então nós identificamos uma oportunidade ímpar de apresentar um projeto que o objeto fosse a preservação do Rio Batalha, recuperação do Rio Batalha, mas o nosso Rio Batalha, ele nasce em Agudos, como você disse, da captação até a nascente, são 22 quilômetros, de um lado, numa margem, portanto, tem a outra margem, que também precisa ser recuperada. Sabendo disso, nós temos que ter um diálogo mais próximo com os municípios, por onde o Rio Batalha banha. Então, nós fizemos já várias discussões com os prefeitos, com a Câmara Municipal de Agudos e também do município de Piratininga. Por quê? Se somente Bauru preservar o Rio Batalha, não vai estar atendida esta demanda na sua totalidade. Nós precisamos ter um diálogo regionalizado. Por quê? A água, ela não tem fronteiras. E quando ela tem fronteiras, a gente tem que conversar com os municípios, com estados e até mesmo com outros países. No caso de algumas bacias no Brasil, que são rios que banham outros países. Claro. Sabendo disso, nós apresentamos um projeto, né, executivo à Agência Nacional de Águas, já foi devidamente aprovado, e agora nós estamos em diálogo com os dois municípios, para quê? Para que a gente possa auxiliar aquilo que a Prefeitura de Bauru teve bastante dificuldade, porque era novidade, tanto para nós, município, embora a experiência dos nossos profissionais, mas tramitar isso junto à Agência Nacional de Águas, junto à Caixa Econômica Federal, que também não conhecia, nunca tinha trabalhado aqui na nossa superintendência com um projeto desse porte e desse nível. Porque uma coisa é você designar um engenheiro para analisar, acompanhar uma obra, um edifício. Outra coisa é designar este mesmo profissional para acompanhar plantio de mudas. Como é que faz isso? De situação de cercamento, solo. Movimentação de terra, barraginhas, que são aquelas entradas, bigode, né, nas estradas. Então era novidade para eles. Não era para nós, mas para a gente ter um diálogo efetivo, nós precisamos nivelar a nossa linguagem. Tudo isso entendido, nós superamos essa fase de tramitação. Por quê? A Caixa Econômica Federal só iria autorizar
o início do projeto, sanadas todas as dúvidas, Claro. todas as pendências, certo? Então, para nós da Prefeitura, para a Agência Nacional de Águas e também para a Caixa Econômica Federal, foi um grande aprendizado. Dito isso, recentemente a ANA abriu um novo edital para conservação de recursos hídricos. Por nossa sorte, Bauru não pode ser mais proponente porque ela já está executando um projeto. Desse projeto aprovado. Este projeto aprovado. No entanto, o projeto aprovado ele é parte de um grande projeto que precisa de mais recursos, precisa de mais aportes. Feito isso, nós já conversamos com a Prefeitura de Agudos e com a Prefeitura de Piratininga e elas manifestaram interesse em que, no momento que tivesse possibilidade de apresentação de projetos, elas gostariam muito de também serem proponentes desses projetos. Então, provavelmente, até o final desta semana agora, eu falarei com os dois prefeitos de Agudos e de Piratininga para que eles coloquem o pessoal deles, de convênios, à nossa disposição para que os nossos técnicos orientem na elaboração do projeto, que eles recebam a minuta do projeto de recuperação de nascentes que nós aprovamos aqui nesta Câmara Municipal de Bauru. Sim. Isso é um dos principais requisitos. É o seguinte, o município precisa apontar que está comprometido em recuperar nascentes e também fazer pagamentos por serviços ambientais. O que é isso? Recuperar nascentes, plantios, tirar o gado de dentro das nascentes, fazer cercamentos, fazer adequação de estradas rurais. Por outro lado, nós precisamos remunerar os produtores que estão preservando as nossas nascentes. Neste caso, Chico, um parênteses para quem não acompanha isso no meio. Bauru fez a sua lição de casa lá atrás do ponto de vista da legislação. Sim. Os municípios que têm o ativo, como eu comentei aqui, do rio, da água como abastecimento ou não, mas no caso nós somos aqueles que consumimos integralmente essa parcela do rio Batalha. Para quem não sabe, a Piratininga não usa o Batalha como água de superfície para consumo no dia a dia. Eles também têm que realizar essas legislações, instituí-las para que integrem esse sistema? Sim, porque a lei, embora eu não utilize, eu preciso preservar, Okay. certo? Porque quem está após o meu município vai utilizar. Então, vou pegar um exemplo. Agudos não utiliza o rio Batalha. Piratininga não utiliza. Bauru utiliza no consumo. No Como consumo, irrigação, sim. No consumo humano. Tá? Só que de Bauru até a foz do rio Batalha tem vários usos, certo? Então a gente tem que ter uma visão federativa, uma visão cooperativa. Embora eu não utilize, ou alguns municípios não utilizem, preservar o rio Batalha é de fundamental importância para o desenvolvimento regional. Vou dividir 3 passos, então, para ajudar quem está em casa acompanhando esse projeto. Primeiro, o projeto aprovado para a ANA, por Bauru, sendo Bauru proponente, que agora está na fase inicial de execução, cumprida a fase de eliminação de todas as dúvidas, tal, de sanear o procedimento. Exato. O segundo, dos municípios vizinhos Agudos e Piratininga, participarem dessas ações e de alteração nas suas legislações e também serem proponentes, no terceiro caminho, de um novo edital. Exatamente. No caso do projeto apresentado por Bauru, ele prevê ações no município de Agudos e também ações, inclusive de conservação de estrada rural, no município de Piratininga. Por isso o termo de cooperação. Exatamente. A dúvida inicial era o seguinte: como é que o município de Bauru vai fazer algumas ações em outros municípios? Isso fere a legislação? Era uma pergunta, era uma dúvida jurídica. Com a presença da Direção Nacional da Agência Nacional de Águas aqui em Bauru, eles foram visitar e apontaram claramente: Bauru tem um papel fundamental, que é provocar os outros municípios que são produtores dessa água para que eles também conservem. Então, com um simples acordo de cooperação que não prevê transferência de recursos
da Prefeitura de Bauru para as outras prefeituras, nós podemos resolver todas estas questões, todas as obrigações e deveres das prefeituras de Bauru, Agudos e Piratininga perante o Rio Batalha. Neste momento, então, dessas ações todas, você está numa fase de contato com as duas prefeituras para que elas integrem a ideia de serem propositoras de um novo edital que está aberto. Exatamente. Tem prazo. Edital tem prazo. Sim. Então, até o dia 1º de setembro, nós vamos, se isto for objetivo, se houver concordância efetiva das duas prefeituras, e eu não tenho dúvida que há, nós, da Prefeitura de Bauru, vamos nos colocar à disposição de duas prefeituras parceiras para que eles também pleiteiem recursos que irão complementar o projeto aprovado pela Prefeitura de Bauru. Para ter prosseguimento até. Exatamente. Porque a extensão é bastante significativa. Muito grande. Então, Agudos e Piratininga pode apresentar projetos de até R$1 milhão. Mas só o recurso financeiro externo, Nelson, não é suficiente. Então, nós temos que sensibilizar outros parceiros. Na parte de pagamentos por serviços ambientais, nós devemos sensibilizar empresas, nós precisamos sensibilizar os veículos de comunicação para poder ajudar nessa conscientização da população da necessidade da preservação dos nossos recursos hídricos e de solo. Sim. Nós precisamos ter um diálogo mais efetivo com as universidades. Nós precisamos que os nossos mestres e doutores estejam produzindo teses que irão dar suporte aos novos pleitos dos municípios. Quando nós elaboramos o projeto de Bauru, nós fizemos muito baseado em informações do Fórum Pro Batalha, mas nós não tínhamos dados científicos. Nós sentimos falta disso. Então, Claro. para a formulação de políticas públicas, de projetos, nós carecemos de maior participação das universidades nos seus diversos cursos. Por exemplo, biologia, engenharia florestal, agronomia, química, tá? Engenharia civil, várias especialidades. Arquitetura e urbanismo. Arquitetura e Por causa urbanismo. da ocupação na margem, Exatamente. lindeira, Exatamente. A área social, chácaras de recreio, chácara, enfim. tudo. Sim. Tudo isso aí é um ambiente de estudo. Então nós, Bauru, pela essa quantidade enorme de faculdades que nós temos, nós precisamos colocar todo o nosso meio ambiente a serviço do conhecimento. Então nós precisamos extrair mais informações, mais dados, para transformar em informações e essas informações se transformarem em políticas públicas. Aí sim, todo esse ciclo do conhecimento será dado. Resolvidas essas questões do projeto em si, do primeiro que está aprovado em fase inicial de execução, também para as pessoas se atualizarem. Tem algumas questões que não dependem só do poder público, mesmo do poder público vizinho. Como você disse, foi resolvida a questão do impasse jurídico, do município proponente de Bauru poder fazer ações no percurso territorial do vizinho, porque o ponto central, eu usei essa expressão, que é enxergar a água como ativo e como Bauru é consumidora da água, isso está mais ou menos organizado em relação à questão. Agora, eu dependo também dos proprietários de terra, principalmente os que margeiam o rio ao longo do percurso, acesso a esses locais. Nada disso que eu falei será possível fazer se não houver consentimento por escrito dos proprietários. Tá? Então, aquilo que era a obrigação deles, os proprietários, fazerem de acordo com o Código Florestal, fazer a preservação desses mananciais, o poder público não ficou esperando. Sim. Nós necessitamos de ter uma ação proativa de preservação e recuperação. Então, um apelo que nós fazemos aos proprietários é que façam adesão ao projeto, porque é importante a gente ter um meio ambiente preservado. Agora, como tem sempre no meio do caminho uma pedra, sem fazer a paráfrase aqui aleatória, o Ministério Público pode colaborar nessa questão? Porque se é obrigação do Código Florestal e algum
e alguns, infelizmente, não cumpriram as suas obrigações e têm o recurso e precisa ter o acesso, precisa remover essa pedra. Nelson, tem uma expressão assim, nós estamos indo por amor. Mas, como já conversamos com o Ministério Público em Agudos, se for necessário, o Ministério Público também é um parceiro do poder público para poder fazer cumprir a legislação. Ela é fiscal da lei. É fiscal, tá? Então, esse entendimento nós temos em havendo dificuldades em autorização, em adesão por parte de proprietários que estão na bacia do Rio Batalha, que têm suas propriedades necessitando fazer recuperação, nós, sem dúvida alguma, vamos buscar apoio do Ministério Público. Eu conversei, como você bem sabe, que o promotor, né, nessa questão, sim, acompanhando ela desde a origem, e depois que a prefeitura conseguiu mover as dificuldades da questão do projeto e conseguiu andar com o projeto da ANA, felizmente aprovar e resolver essas pendências de cunho jurídico, administrativas, é que 3 ou 4 proprietários acabaram conversando inicialmente e mostrando disposição, e o Ministério Público se colocou nessa ideia de se eventualmente assinar um TAC com eles e entre eles, com a anuência do poder público, para que eles façam aquilo que é a obrigação deles. Obrigação. Então esse é um papel fundamental, parabenizo, porque como cidadão, como jornalista, utilizando da informação para poder sensibilizar esses proprietários para que eles cumpram, contribuam com o poder público. Né? Porque muitas vezes uma propriedade, 2, que não fizerem a sua parte, toda uma população, ou pelo menos 150 mil habitantes de uma cidade como a nossa, poderá no futuro próximo não ter água para beber nas suas torneiras. Sim. Tá? Isso então, assim, premente. É fundamental a gente enxergar todo esse nosso universo de uma forma não egoísta, mas de uma forma colaborativa, cooperativa, para quê? Para que o município possa fazer a sua parte, os proprietários a sua parte e a população ser beneficiada. Eu lembrei de algumas ações aí que fazem parte disso. A gente citou o protocolo de intenções, a colaboração dos municípios, o termo de adesão com cada um dos proprietários, sobretudo os que margeiam os lindeiros, ao percurso dos 2 lados do rio, nas 3 cidades, as legislações locais para a recuperação das nascentes, a questão dos serviços ambientais, mesmo que eles venham a ser regulamentados e aplicados depois, e programa de proteção de microbacia, inclusive por lei municipal. Tem uma série de ações nesse rol, né? Tem um monte de programas, tá? Mas uma grande virtude os governos, né? Inclusive o governo brasileiro, que tem assinado vários compromissos internacionais, né? Ele tem conseguido recursos para poder chegar a esses recursos nos nossos municípios e também nas nossas propriedades. Então é importante que os produtores saibam disso, que as universidades saibam disso, porque também tem recursos para pesquisas aqui no Brasil. É importante que quem tiver passivo acesse recursos no Banco do Brasil, que tem linha de crédito para recuperação de passagens degradadas, por exemplo. Sim. Tá? Adequação de trechos internos de estradas ou de áreas erodidas. Então, é um conjunto de ações voltadas para a recuperação e preservação ambiental. Então, não dá para alegar desconhecimento. Tá? Então, o Brasil tem uma série de compromissos. O Brasil acaba de passar por um vexame internacional. Né? O governo da Noruega diminuiu os repasses porque eles estão entendendo que o governo brasileiro não está cumprindo como deveria cumprir na questão da Amazônia. Sim. Tá? Sim. Nesse sentido, a gente vai ter, em breve, um evento internacional na Bahia que vai tratar de recuperação de bacias hidrográficas. E, para a nossa felicidade, Bauru está sendo apontada, a região de Bauru, ou a bacia do Rio Batalha, está sendo apontada como uma das regiões, uma das bacias que poderão ter aportes internacionais para poder continuar fazendo a preservação. Uma das grandes alegrias nossa. Bauru foi um município que teve um dos primeiros planos municipais de recuperação da Mata Atlântica. Segundo, tem todo um esforço do município em preservar a bacia do Rio Batalha. Tá? Então, os estrangeiros, os governos estrangeiros, eles gostam de aportar recursos não para iniciar um projeto,
mas para complementar aquilo que está andando bem, certo? Então, o nosso compromisso com a ANA é fazer com que o projeto inicie, dê os resultados, a sociedade perceba os investimentos, o meio ambiente dá a resposta tranquilamente, rapidamente, e com esses resultados e com dados científicos, por isso que nós estamos trabalhando muito com essa questão de atrair universidade para estar junto, estar acompanhando, estar produzindo TCCs, trabalhos de conclusão de cursos, estar trabalhando com iniciação científica, mestrados e doutorados, para que no futuro próximo nós tenhamos um acervo de pesquisas locais onde o objeto é o Rio Batalha. Tá? Então, se isso for concretizado, Nelson, para mim será uma grande alegria, né? Claro que isso demanda um tempo, mas no curto espaço de tempo, nós conseguimos ter muita clareza da necessidade de articular esses vários atores para podermos ter um acervo de conhecimento do nosso Rio Batalha. Claro, eu sei que o que eu vou comentar, eu tenho 2 tempos aqui para poder utilizar 2 temas, e, pelo menos para passar por eles, daria um programa separado. Você falou no meio do seu raciocínio sobre a questão do conceito de serviços ambientais. E as legislações já estão caminhando nesse sentido. Eu acompanhei a reunião com o representante da ANA e eles têm uma preocupação que isso se intensifique nos municípios, como é o caso do nosso aqui. Essa ideia, para você comentar, de enxergar a água como um ativo, a legislação federal, felizmente, já mudou em relação a essa questão. E o que o município tem que fazer para que, ou as empresas, aqueles que lidam com o rio ou a água como consumo, com esse ativo, tem que fazer para entrar nesse rito aí? Aí tem alguns passos. Primeiro, na legislação, há uma previsão de fundo. Tem um fundo onde haja a possibilidade de realização de aportes. Sim. Tá? O aporte pode vir do próprio orçamento municipal, pode vir do orçamento do Estado ou de alguns recursos externos federais. Pode vir de recursos internacionais, nós podemos fazer uma campanha de angariar recursos para preservação e pagamentos por serviços ambientais. Tem que prever a lei. Tem que prever na lei. Né? Empresa privada pode fazer aportes, multas. Por exemplo, um determinado proprietário que for multado por ter infringido a legislação ambiental, parte desse recurso pode ir para o fundo que prevê o pagamento por serviços ambientais. Tá? Isso já está feito. Agora, nós precisamos aprofundar no seguinte debate. Como é que nós podemos melhorar a nossa legislação de incentivo? Vou mudar minha fala. Que tipo de benefício que o empresário vai ter se ele aportar recursos num fundo como este? Invertendo um pouco a lógica. Exatamente. Chamar o empresário e falar o que você vai conseguir agregar do ponto de vista dessa ação em relação a essa legislação. Essa legislação, exatamente. Esse é um viés jurídico e financeiro, certo? Porque a prefeitura ela não pode abrir mão de recursos, não pode ter renúncia de receita. Tá? Por outro lado, como é que nós podemos ter isso mais claro para o nosso empresário? Olha, eu sou empresário, eu tenho 20 mil reais que eu gostaria de aportar nesse fundo para poder remunerar aqueles proprietários que estão fazendo um serviço que eu não tenho condições de fazer. Mas ele, gratuitamente, entre aspas, ele está fazendo, que é fazer cercamento, fazer conservação das espécies, combater as formigas. Faça chuva, faça sol, o proprietário estará lá. Tá? Recuperação de trechos de estradas. Então, tudo isso são serviços que estão sendo feitos e alguém está pagando. Claro. Tá? Então, toda aquela população que abre a torneira e está recebendo água do Rio Batalha, ou não, mas por estar no município de Bauru, ele tem que ter em mente que um serviço ambiental está sendo prestado e esse serviço ambiental precisa ser remunerado. E esse entendimento nós temos. Do que aquele proprietário que abre mão de parte da sua propriedade para poder produzir água ou deixar de produzir um determinado tipo de bem,
seja agricultura ou pecuária, ou mesmo serviços de silvicultura, ele precisa ter uma remuneração, porque faz parte da propriedade dele. Claro, tá? claro. Então, a legislação que Bauru tem prevê a remuneração por esses serviços de preservação e também prevê fontes de recursos que não são muito caros. Eu sei que o raciocínio pode parecer paralelo aqui, mas a gente acaba de fazer um início de uma discussão longa sobre as alterações no plano diretor. Aqui vão ter áreas da área do Batalha. Tinha um conceito que eu tratei de repetir para quem pude. A gente exige que o cidadão que tem um maciço de floresta, que ele mantenha, porque tem a legislação, ele tem que cumprir. A gente esquece que ele é proprietário da terra, tal qual se você fosse. E ele tem que ser remunerado por isso. Quando a gente não altera a legislação, o que acontece? Indenizações a favor desses proprietários de terra, porque se eles estão sendo proibidos de produzir na terra, eles vão ter que ser pagos por isso. Exatamente. O raciocínio é mais ou menos esse. Exatamente. Não foge disso. Tá? No caso da água, é o mesmo raciocínio. Exatamente. Tá? Então, alguém está fazendo um serviço que deve ser remunerado. Tá? Já temos experiências muito boas no Brasil. Exemplo, a Extrema, sul de Minas Gerais, na divisa ali de São Paulo, que é um município que implantou o programa de pagamentos por serviços ambientais, que é exemplo para várias regiões do Brasil. Claro. Tá? E aquela bacia produz água para onde? Para Grande São Paulo. Nós passamos recentemente por período de seca, onde ficou muito claro a necessidade dos municípios, dos governos, aportarem recursos para a preservação das matas ciliares, conservação das nascentes, todo aquele trabalho de educação ambiental. Nós não podemos deixar a educação ambiental como se fosse alguma coisa afastada, apartada. Não, é uma questão do dia a dia. Então, esse tema não é somente da Secretaria do Meio Ambiente. Não, é um tema que tem que estar na sociedade. Está na agricultura, está na saúde, está no meio ambiente, está no DAI, certo? Está nos vários setores da sociedade e também do governo, certo? Então, esse é um tema que a gente tem provocado bastante. Inclusive, tem brincado muito com o Eric Fabris, do DAI, e ex-presidentes do DAI. Eu acredito, e acredito que não estou equivocado, eu acho muito pouco o que o DAI tem feito efetivamente para a preservação e conservação das águas, onde ele é o maior beneficiário. Até porque a gente já repetiu isso aqui, inclusive com o próprio Eric, mas não é questão dele em si, porque ele é o gestor e ele está preocupado disso, eu sei. Nós temos uma cobrança do tempo agora, porque a gente retira da área de captação do Batalha muito acima do que tecnicamente é possível na tal da licença, de 300 e poucos litros por segundo. A gente retira 550 litros por segundo todo dia. Todo dia. Com 3 bombas. Então, assim, esse entendimento de que há necessidade de nós enxergarmos o Rio Batalha como uma fonte que não pode ser morta. Claro. Nós temos que ter uma ação coordenada, seja o DAI, SEMA, CEPLAN, a administração municipal, o Ministério Público, universidades, um conjunto de fatores, os proprietários, um conjunto de fatores e ações para poder preservar o Rio Batalha. Para não deixar o dado no meio aqui, são cerca de R$800 mil que foram aprovados do projeto que a gente mencionou. Esse inicial começa a fase de execução dele, que já está em andamento nesse momento. Tem prazo para realizar ele, Chico? Não, o prazo são 12 meses, podendo ser prorrogado, Okay. O que mais nos interessa agora? Iniciar. Ainda não foram creditados na conta da prefeitura. Os valores? Não foram creditados ainda. No dia 30 de junho, o governo federal prorrogou a possibilidade de pagamento até 30 de novembro, certo? Que nós chamamos de restos a pagar. Então, nós acreditamos que nos próximos dias o governo vai creditar. Feito isso, a prefeitura já fez um processo de contratação da empresa que vai fazer a conservação de trechos de estradas rurais, certo? Depois, hoje, agora de manhã, eu assinei o pedido do processo para abertura da licitação para plantios e cercamento de trechos ao longo do Rio Batalha. A gente acabou usando um tempo só para falar do Batalha, mas ele é tão importante na nossa conexão aqui que eu acho que é um tempo bem destinado. Bem destinado, É um tema apaixonante,
né? Porque a cidade, grande parte da população utiliza desse bem, né? Desse bem natural, que é a água, e nós também temos a questão do solo. Tá? Então, uma outra preocupação é conservar o solo para que no futuro nós tenhamos solo agricultável para poder cultivar. Se nós não tivermos solo, esse solo vai estar indo para o nosso rio, e isso nós não queremos. Chico, muito obrigado. A gente vai acompanhar de perto, até por uma questão de missão pública, mas, enfim, por prazer também de realizar essa ação em relação ao acompanhamento dessas ações que são múltiplas, multidisciplinares, em várias secretarias, como você mencionou, em relação à questão da água e do abastecimento. Sim, é um papel que a gente tem, né, de assumir um compromisso junto com o Legislativo, junto com uma TV pública, como a TV Câmara, e para mim é sempre um grande prazer poder vir aqui, né, sem medo de dialogar, um tema que às vezes pode... É apaixonante, é amor, mas também tem um lado da gente cobrar. Claro. Né? Então, acho que o papel que o poder público não pode fugir de encarar os problemas de frente e ir buscando os parceiros necessários para o bom cumprimento do dever da nossa administração. Muito obrigado, Chico Maia. Para você que tem sede de utilizar a área do Batalha Lindeira do ponto de vista imobiliário, são 4 ou 5 proprietários que não assinaram ainda o termo de adesão ou adesão espontânea para que essas propriedades passem por todas essas etapas necessárias de conservação. Visite a Secretaria do Meio Ambiente e da Agricultura do município para que você possa fazer a sua parte, senão o Ministério Público vai te visitar. Até o nosso próximo encontro.